E aí, bora falar de MDC e MMC? Sabe, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Aquela dupla da matemática que tem nomes parecidos e que vira e mexe dá um nó na cabeça. Mas olha, a missão de cada um é totalmente diferente. Hoje a gente vai desvendar isso de uma vez por todas para nunca mais confundir. Para entender bem a diferença, vamos pensar em duas situações. De um lado, imagina uma editora com pilhas de 96, 108 e 132 livros. A missão? Criar pacotes todos iguais com o maior número de livros que der. A palavra-chave aqui é dividir. Agora, do outro lado, pensa num feirante que vende ovos em caixas de 12 e de 18. Ele quer saber qual a menor quantidade de ovos que ele precisa ter para embalar tudo certinho, sem sobrar nem faltar, usando qualquer um dos dois tipos de caixa. A missão aqui é encontrar um ponto em comum. Viu só? Para cada um desses problemas, a gente precisa de uma ferramenta matemática diferente. E o grande segredo é saber qual delas usar na hora certa. Então, vamos conhecer essas ferramentas. A primeira ferramenta da nossa caixa é o MDC. Pensa nele como o mestre da organização. O trabalho dele é basicamente pegar várias quantidades e, pá, dividir tudo nos maiores grupos iguais possíveis, sem deixar sobrar absolutamente nada. E o que significa MDC? Bom, o nome já entrega o jogo, né? Máximo, divisor, comum. É exatamente isso. O maior número que consegue dividir todo mundo ali do grupo de forma exata. É o divisor chefão que todos eles têm em comum. Lembra do nosso problema dos livros? Então, se a gente aplicar o MDC naqueles números 96, 108 e 132, o resultado é 12. E o que isso quer dizer? Que a editora precisa fazer pacotes com exatamente 12 livros cada. É a maior quantidade possível que garante que todos os pacotes fiquem iguaizinhos e que nenhum livro fique sobrando. Beleza, já vimos o MDC. Agora, vamos virar a página e conhecer a outra ferramenta, o MMC. Se o MDC era sobre dividir, o MMC sobre encontrar, sobre coincidência. Ele é perfeito para a gente prever quando ciclos ou eventos que acontecem em ritmos diferentes vão finalmente se alinhar de novo. E a definição? Mínimo múltiplo comum. Ele é o menor número, tirando o zero, claro, que é múltiplo de todo mundo no grupo ao mesmo tempo. Pensa na tabuada de cada número. O MMC é o primeiríssimo número que aparece em todas elas. É o primeiro ponto de encontro deles. E o nosso feirante com as caixas de ovos. O MMC de 12 e 18 é 36. Isso quer dizer que o número mágico para ele é 36 ovos. Com 36, ele consegue usar tanto as caixas de 12 quanto as de 18 para embalar tudo perfeitamente, sem sobrar nem faltar um ovinho sequer. É o menor número que faz isso acontecer. Tá, mas ficar fazendo lista de divisores ou de múltiplos na mão dá um trabalhão, né? A boa notícia é que tem um método super eficiente que serve para os dois cálculos, a decomposição em fatores primos. Pensa nela como se fosse uma chave mestra, que abre tanto a porta do MDC quanto do MMC. E o processo é moleza, são só 3 passinhos. Primeiro, a gente desmonta cada número em seus blocos de construção, os fatores primos. Segundo, a gente organiza esses fatores, geralmente com expoentes. E terceiro, a gente aplica uma regra específica e aqui está o pulo do gato. A regra muda se o que a gente quer é o MDC ou o MMC. Bora ver na prática. Pega aí os números 280 e 300. Depois de fatorar, a gente descobre o DNA de cada um. O 280 é, na verdade, 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Já o 300 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Pronto, os 2 primeiros passos de desmontar e organizar já foram. E agora vem a parte mais importante, a regra que decide tudo. É aqui que os caminhos do MDC e do MMC se separam. Para achar o MDC, a regra é clara. Pegue apenas os fatores que são comuns aos dois números e sempre com o menor expoente. Já para o MMC, a gente faz o contrário. Pega todo mundo que apareceu, comum ou não, e sempre com o maior expoente. Vamos aplicar isso no nosso exemplo. Para o MDC de 280 e 300, os fatores comuns são o 2 e o 5. Pegando o menor expoente de cada um, ficamos com 2 ao quadrado e 5 elevado a 1. Multiplicou? Deu 20. Agora para o MMC, pegamos todo mundo com o maior expoente, o 2 ao cubo, o 3, o 5 ao quadrado e o 7. Multiplicando essa galera toda, o resultado é 4.200. Olha só a diferença. Uma pequena mudança na regra leva a resultados completamente diferentes. Ok, a gente já sabe o que são e como calcular. Mas a pergunta de $1 milhão é, quando a gente lê um problema, como saber qual dos dois usar?
Vamos ver agora como identificar a ferramenta certa para o trabalho. Este aqui é o nosso grande resumão, a nossa cola oficial. De um lado, o MDC. A ideia-chave é dividir em partes máximas usando a regra dos fatores comuns com menor expoente. Do outro, o MMC, focado em encontrar coincidências, usando a regra de todos os fatores com o maior expoente. É um guia de consulta rápida perfeito. O segredo, então, é virar um detetive de palavras-chave. Se o enunciado do problema fala em dividir, máximo, maior tamanho possível, formar grupos ou pacotes, tem um cheiro forte de MDC no ar. Agora, se as palavras são coincidir, juntos novamente, ao mesmo tempo ou encontrar-se, pode apostar que é um caso para o MMC. As palavras entregam o jogo. E para fechar, fica aqui uma provocação. Pensando bem, que problema do dia a dia daria para resolver com MDC ou MMC? Desde organizar uma estante de livros até sincronizar alarmes ou saber quando 2 ônibus vão passar juntos no mesmo ponto de novo. A matemática está por toda parte. Basta a gente saber qual ferramenta pegar a caixa.